Ver o que, que nós vimos até agora, né? Então, primeira pergunta-chave. Por que Hashem, né, escolhe para essa construção, né? Para essa construção da, da Hateva, né? Da arca, né? Então nós vimos que aqui está a Hateva, né? Está a arca. Né? Escolheu um homem, uma família, para construir uma arca, demorando 120 anos. Tá? Isso é uma questão chave, né? Tá? Que a gente tem que fazer. Então é por causa de uma coisa chamada efeito demonstração. Então nós estamos nesse mundo, estudamos como nós estudamos, para sermos efeito demonstração. Então nós estudamos como nós estudamos, ruminamos terças e quintas, engolimos Shabbatot, exatamente para sermos efeito demonstração. Então a arca era um efeito demonstração. O pessoal passava por ali, foram 120 anos, né? O pessoal passava por ali, ô Noah, o que você está fazendo aí? Eu estou fazendo a arca. Porque vem chuva aí. Tá? E quem não se converter, quem não fizer chuvar, vai se afogar. E aí, que nada, deixa disso. Né? Okay? Então nós somos efeito de demonstração. Tá? Então, por que você tem que construir uma arca, né? Como Noé construiu? Porque nós estamos sujeitos a dilúvios. Né? Tem dilúvios na nossa vida. Conta que não para, né? Às vezes o irmão tá com a vida dele econômica até razoavelmente em ordem, aí tem um problema de doença na família, às vezes ele tem até que levantar dinheiro no banco, né? O irmão secretário vinha assim do nada, né? Um outro bateu no carro dele pelo meio, destruiu o carro, né? Então nós estamos sujeitos a dilúvios. Então nós temos que ter no nosso dia a dia o planejamento da construção da nossa Hateva, né? Tá? Isso é muito importante, tá? Então, o que que eu escrevi aqui, né? Não há Bíblia sem Torá, tá? Então, o que a grande meretriz fez com todos os irmãos, né? A grande meretriz escondeu a Torá dentro da própria Bíblia, tá? Então é muito interessante porque nós tivemos alunos, né, e temos alunos, né, que andaram 20 anos com a Bíblia debaixo do braço e não tinha a menor ideia de como se estuda a Tanar, né? O Novo Testamento é Eremes, né? Se faz somente Eremes, tá? Então é muito importante, né, nós entendermos alguns pontos antes de iniciar o estudo, né? Tá? Hashem, ele pode destruir o mundo a hora que ele bem entender, mas ele não vai destruir o mundo na hora que ele bem entender, porque nós somos Neshoma. Neshoma é Aher, ele é errado. Nós somos o outro lado dele, tá? Então, Hashem, ele enche seu coração com as nossas ações. Isso é muito importante de entender, tá? Okay? Mas Hashem, ele se aborrece com o homem na Parashá de Noah, né? Por quê? Porque o homem, naquela época lá, ele não tinha problema espiritual, porque os Merhalim, né, eles se manifestavam, mas tinha problema moral, problema muito sério moral, tá? Mas o grande problema que a Parashá nos fala, né, não é do problema moral, é do Dezel, né, tá? O Dezel é quando a gente rouba, né, tá? Então, nós ficamos na Parashá de Noah com duas questões para resolver na nossa vida hoje, né? Então, tem dois eventos que estão entrando sistematicamente na nossa vida. Ariot, desejos sexuais abomináveis, tá? Desejar a mulher do próximo, pedofilia, esse tipo de coisa. E o Dezel, né? Que é se apoderar do outro, né? Do que é do próximo, né? Como
sem dar a menor satisfação. Então, inclusive na América hoje já tem lei, né? Que você pode roubar até $1.000, né? E nada vai acontecer contigo. Tá? Então, nós estamos vendo o que está acontecendo naquela época exatamente hoje, tá? Por quê? Porque a Paraxá, ela começa com uma palavra muito importante, tá? O que é dito na Paraxá? Ele toledot Noach, Nola ish sadik tamin, Haya bedorotav, tá? Isso é muito importante de entender. Essas são as gerações de Noé. Noé era o homem justo e perfeito em suas gerações. Tá? É muito importante a gente entender que a Paraxá, ela começa falando o quê? Toledot, né? Bedorotav, em suas gerações, tá? Então, o que acontece? Essa geração de Noé somos nós. Nós somos a geração de Noé, tá? E vocês têm sempre acompanhado na nossa lousa que nós somos a geração de Noé, tá? Então, nós podemos até dizer que nós não somos a geração adâmica, tá? Ben Adam, né? Então, quando Rabi, ele fala no assim chamado Novo Testamento, o filho do homem, né? Não é que o filho do homem é filho de Deus. Ben Adam é como todos os estudiosos da Torá eram chamados, Ben Adam, né? Mas tem o Toledot. Por quê? Porque tem a Dorra Paladat, né? Quer dizer, a geração da dispersão. Então, todos nós somos essa geração daqui, que é a geração do Erevirá. O Paraxá de Bereshit terminou com a seguinte frase, né? Venoach matzahen bene Hashem. Tá? E Noah encontrou graça aos olhos do Todo-Poderoso. Então, aqui Hashem é traduzido como Todo-Poderoso. Hashem é o nome, né? Tá? Então, nossos sábios nos dizem que são muitas as razões pelas quais Noah encontrou graça aos olhos do Criador. Mas vamos ver o que o Zohar nos diz. O Zohar HaKadosh diz que é porque Noah era um homem, Noah, sereno. Tá? Então, é muito importante nós entendermos. Isso, irmãos, é importante dos irmãos entenderem. Tá? Então, Noah encontrou graça perante o Kadosh Baruch Hu, porque Noah não vivia em estado de Mônica, tá? E nós vemos hoje o mundo em estado de Mônica. Noah era sereno. O que é um homem sereno? Um homem sereno é aquele que busca a linha do meio, né? Um homem sereno é um homem que busca o equilíbrio em suas séphirotes, tá? Um homem sereno. Agora, como é que a gente consegue ser sereno? Somente ruminando e engolindo. Não tem outro jeito, tá? Então, isso é muito importante. Então, se nós não tivermos esse equilíbrio, e esse equilíbrio ele só é alcançado ruminando e engolindo, né? Torá e Mitzvot, né? Nós vamos viver em estado de Mônica. E o pior não é viver em estado de Mônica. É que alguns irmãos chegam até a ter ânsia de suicídio, né? Tá? Fica tão desesperado que chega a ter lance de suicídio. Então, o Japão, por exemplo, que é um país Torá zero, né? Tá? Hoje o irmão secretário falou que o índice de suicídio no Japão está skyrocketing, né? E os casais no Japão não querem mais ter filhos. Tá? Por quê? Porque eles não sabem se frutificar para depois multiplicar. Tá? Então, nós estamos vendo isso acontecer no nosso dia a dia. Tá? Então, quem não gostaria de encontrar graça aos olhos do Todo-Poderoso? Com Noah, aprendemos, né,
que ele conseguiu por ser tranquilo e sereno. Tá? Então, o modo como nós fazemos, né, eu chamo de Torah Pace, né, que eu chamo, não, é chamado assim, de Torah Pace, né? Então, esse ritmo da Torá, paraxá por paraxá, nós não ficamos mais, porque é uma mitzvah, né? Não ficar mais do que 3 dias sem alimentar a Neshoma com a Torá, né? Nós ruminamos terças e quintas, engolimos Shabbatot, fazemos estudos especiais, celebramos todos os portais, Shabbat, Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, Purim, né? Pesach, Shavuot, nós festejamos esses portais, né? Quer dizer, nós mantemos esse ciclo, né? Tá? Então, andando nesse ciclo, né, nós conseguimos manter isso que nós chamamos de serenidade. Vocês entenderam? Tá? Se eu não estiver no ciclo, se eu não estiver andando nesse ciclo, eu vou estar dessa forma, em estado de mônica. Tá? Então, analisemos o conceito de menuhá, descanso, tranquilidade, serenidade. No final da criação, a Torá nos revela Vairulu Hashamaim V'haaretz V'hol Tsevaan Ve'hau Elokim Bayom Hashevi'i, tá? Que é Bereshit 2:1-2. Foram assim completados os céus e a terra e todos os seus exércitos, componentes, né? Com o 7º dia, Hashem determinou. O que Hashem determina? Concluiu com o Shabat. Então, Hashem termina toda essa criação com o centro da criação. Então, os irmãos que são de loja, eu não sei quantas mações estão acompanhando, né? Agora, que a informação dá um thumbs up, né? Tá? Esse é o famoso ponto do círculo no centro da loja, aonde ali não existe erro. Tá? Ali não existe erro. Tá? Olha o ponto aqui, o ponto é o Shabat. Então, os maçons estão mais ou menos olhando essa figura e estão vendo o centro da loja. Tá? Então, Hashem termina com um ponto, o centro da loja. Então, tudo o ponto, né? O ponto de apoio desse compasso, né, que nos traz a criação, é o Shabat. O Shabat é o grande portal, tá? Ok? Então o exegeta Rashi, né, tá, explica que Hashem percebeu que faltava menuhá, descanso, que veio com o Shabat. Então é muito importante. Então, por exemplo, o irmão, ele vai fazer um círculo com um compasso. Esse ponto central, ele está sempre em descanso. Nós chamamos de ponto de apoio, né? O ponto de apoio, ele está sempre em descanso. Já a outra ponta do compasso está passando por todas essas ações, né, que nós fazemos durante o ano. Vocês entenderam, irmãos? Tá? Vocês conseguiram fazer uma relação entre o centro da loja e o Shabat? É importante isso daí, tá? Em princípio, poderíamos pensar que o termo menuhá refere-se ao descanso físico. Porém, nossos sábios entendem que menuhá é o descanso espiritual. Isso é uma outra questão que nós não estamos acostumados, né? Então, o irmão, por exemplo, chega até nós vindo da idolatria, normalmente idolatria cristã, né? Quando o irmão vai em um serviço, né, missa, culto, seja lá o que for, ele não descansa. Pelo contrário, ele volta eletrificado, ele tem que cantar, ele tem que orar, ele não aprende nada, né? Quer dizer, o irmão chega na igreja, participa de uma missa, não precisa saber o nome do padre,
não precisa saber o que o padre falou, não precisa saber o que a oração significa. Ele, do jeito que ele entra, ele sai. Ele não busca uma melhoria, né? Tá? Isso é muito importante de nós entendermos, porque a gente só busca melhoria quando a gente coloca a neshama em descanso, tá? Então é muito importante nós entendermos que nós precisamos do descanso para ouvir a neshama, tá? A neshama não fala conosco com palavras, fala através de pensamentos, sinais, toques e palavras, tá? Mas que palavras são essas? A palavra que o outro fala para mim. Por isso que o Shabat é tão importante. Nós temos um Morei e um Minyan nele, né? Eu sempre falo, né? Esse grupo G150, ele não pode, em hipótese nenhuma, o irmão não pode no Shabat estudar sozinho, tá? Ele tem que estudar com alguém, tá? Por quê? Porque a governança vai colocar uma palavra no outro sobre você, tá? Porque é o outro que vê a trave que está no teu olho. Você vê até o cisto que está no olho dele, mas ele vê a trave que está no teu, né? Segundo o Rabi. Isso é muito importante, tá? Então vocês devem fazer um esforço adicional de buscar gente que estude, né? Com vocês no Shabat. É impossível, eu sempre falo, é impossível o irmão não ter um vizinho, uma vizinha, um amigo que passeia com um cachorro, um colega de academia, um colega de trabalho, que não esteja precisando das instruções da Torá. Porque a Torá e Hashem é errado, é uma coisa só. É impossível, tá? Então, conforme consta, o Seforno foi um comentarista, eu mandei para vocês essa semana, na Parashá de Vairi, que está em Bereshit, né? Comentando sobre a bênção de Yaakov Avinu, né? Deu aos seus filhos na Berahá, que coube aí Ishahar, né? Consta, né? Vaiar Menuha Kitov, tá? E viu que o descanso era bom, tá? Então nós sabemos, né, que Hashem, ele fala, né? Vaiar Kitov, né? Vareere, Vareboke, Vaiar Kitov, tá? Então, Hashem, ele coloca, como é que Hashem coloca as coisas? Ele vai criando, trazendo a essa realidade especulativa de Asiá, ele olha e diz, e viu que era bom, tá? Então, é assim que a gente funciona. Agora, quando é que ele viu que era bom? O que ele viu que era bom e descansou foi o Shabat, tá? Nos outros dias, ele viu que era bom, mas ele continuou o processo. Mas quando chegou no sétimo dia, ele viu que era bom e descansou. Então, ele viu que o Shabat, que o descanso, era bom demais, né? Tá? Então, e viu que o descanso era bom. Se for no diz que essa frase se refere ao fato que Shahar, né, percebeu que por intermédio do conhecimento das muskalot, da sabedoria, né, aí nós estamos falando de Mussar, né? Esse estudo é do GS5, né? Nós vamos fazer depois que estudar a Mishlé, né? Que a gente primeiro tem que estudar a sabedoria dos provérbios, que é Mishlé, né? Atinge-se o descanso, que é a tranquilidade e serenidade. Então, os irmãos, por exemplo, vão reparar que depois desse estudo de Mishlé, os irmãos vão sentir uma sensação de descanso grande, né? Tá? Nós vamos utilizar a Thompson, tá? Mas eu guardei aqui, né? Vocês se lembram, né? Eu mostrei para os irmãos, aqueles que não quiserem comprar uma Bíblia ou uma Taná, né? Tem esse livrinho aqui, né? Que custa R$15, né? Tá? A linguagem dele é boa, é contemporânea, é boa, tá? Okay? Então, mas nós vamos usar a versão, nós vamos usar a Thompson, tá? Para os nossos estudos de Mishlé, tá? Nós não vamos usar a King James, nós vamos usar a Thompson, tá? Isso é importante, tá? Por isso, a tribo de Achar veio assumir no futuro o estudo da Torá integralmente, conforme consta, Vayet Shirmo Lispol.
prontificou-se a assumir o jugo da Torá. Tá? Então, é muito importante, e é o efeito demonstração. Então, o pessoal de Shihar, naquela época, eles conseguiam identificar os momentos importantes do Zimã, do tempo, né? A lua nova, se era Rosh Hodesh, se era já início de Shabat, com precisão de quinta casa decimal, que só é possível hoje pelos computadores da NASA. Por quê? Porque eles tinham toda a tranquilidade para o estudo. Tá? Então isso é muito importante. Tá? Então eu não sei quem tem filho, mas quem tem filho, aí, se eu estiver errado, me corrijam, tá? Quando seus filhos começam a ir mal no colégio, vocês podem ver que eles estão com perda de tranquilidade na vida afetiva, tá? Estão começando a namorar uma menina e aí, ou um menino, né? Já começa a ter relações sexuais, já começa a ter uma relação marital antes de amadurecerem, né? Isso é uma coisa muito séria, né? Menino de 16, 17 anos já tem vida marital com uma moça de 15. Tá? Aí começa a estressar, começa a ir mal no colégio. Tá? Ou o irmão começa a andar com amizades que não são recomendáveis, começa a usar maconha, esse tipo de coisa. Ele perde o equilíbrio. Aí ele começa, como ele perde a tranquilidade, ele perde a conexão com a Neshoma. Para nós, todo o nosso conhecimento está na Neshoma, todo. Mas para nós acessarmos a Neshoma, nós temos que ter tranquilidade. Então, o ponto, né? Esse ponto aqui do centro do Shabat, ele está exatamente aqui, ó, tá? Na nossa pineal, tá? Na nossa pineal. Está exatamente aqui, né? Alguns chamam de terceiro olho, outros chamam de olho de Horus, né? Mas é exatamente o centro núcleo do cérebro. Então, se você colocar a ponta do compasso ali, você consegue englobar todo o cérebro. Tá? Muito importante de entender isso. Né? Então, como nossos sábios nos dizem que o estudo da Torá enfraquece o corpo, a Menorá nos diz, né, que esse estudo nos traz o descanso espiritual. Aqui nós temos que entender os 4 elementos que nós somos formados. Né? Nós somos formados, obviamente, por água. Tá? 75% do corpo humano é água. Tá? 75% da superfície desse planeta é água. Tá? Muito bem. Então vamos entender. Água representa desejos, tá? Porque a água penetra em tudo. Tá? Então, nós somos um cli para receber desejos. Tá? Okay? Então, a água penetra em tudo. A água é desejos. Tá? Então, por que Hashem, na Parashá de Noah, né, traz o dilúvio? Né? Ele traz o dilúvio por quê? Porque como o homem buscava os seus desejos, né, como o homem vivia casando-se, dando-se em casamento, né, tomando do outro o que ele gostava muito, né? Gostei desse iPhone, dá esse iPhone aqui, né? Desejos. Hashem, então, o que ele faz? Ele inunda o homem com desejos, que é a própria água, tá? Então, a água representa desejos, tá? Esse desejo, se ele for pingado, gradativo, na quantidade certa, Baruch Hashem, tá? Então, vamos ver. Vamos pegar um pivô, né? Vamos pegar um pivô. Tá? Aqui é o centro de um pivô agrícola. Essa terra, então, eu vou umedecê-la com um pivô gotejando na quantidade certa. Então, o que acontece? Acontece que a safra que vem de uma produção com pivô mecanizado, ela tem 3 vezes mais produtividade
do que aquela que é da chuva atemporal, né? Então, se não tiver chuva nenhuma, não cresce nada. Mas se tiver chuva demais, carrega tudo. Então, e é como se fosse um pivô, né? Tá? Então, nós temos que saber utilizar na nossa vida esse elemento água, tá? Então, a água é midá, é a medida. Então, Main é extraordinário, Main é vida, Haim é vida, né? Shamain, né? É o reino dos céus, né? Fogo e água, né? Tá? Nós sabemos disso, tá? Porém, eu tenho que saber a quantidade certa. Se eu colocar água demais, eu afogo a raiz. Se eu colocar água de menos, eu seco a raiz, tá? Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é a terra, né? Tá? A terra significa o quê? Significa os desejos que eu quero para o meu corpo, para mim, né? Não são desejos de satisfação, tá? São desejos profundos meus, desejos construtivos, tá? Então, por exemplo, eu desejo uma casa, tá? É terra. Eu desejo um automóvel, é terra. Então, são esses desejos físicos, né? Tá? O fogo é como nós nos relacionamos com essa terra e com essa água. O que é o fogo? É a nossa combustão interna. Nós estamos em fogo perpétuo. Vocês se lembram do Korban Tamid, né? Que nós estudamos lá em Shemot, né? O Korban Tamid. Tá? Então nós estamos em fogo perpétuo. Ó, se o meu fogo apagar, eu morro. Tá? Ou seja, se a minha combustão interna apagar, eu morro. Então o que é o processo de envelhecimento? O processo de envelhecimento é consumir mais oxigênio do que eu sou capaz de repor nas minhas células. Então vocês se lembram que nós estudamos as 39, 40, né, reposições oxidativas de cada célula, né? Então nós sempre falamos, por exemplo, nessa paraxá, Hashem durante 40 dias mandou baforadas de chuva, de Maim, baforadas, né? Então, é desejo que vocês querem? Toma. 40. Nós sabemos o quê? Que uma célula, ela só se renova, né? Só se reoxigena 39 vezes. Na 40ª é a última. Tá? Então, Hashem, Moshe, subiu a primeira vez por 40 dias. Ficou 40 dias. E depois ele subiu de novo 40 dias. Por 3 vezes 40 dias. 120 dias. 120 dias foi depois dos 40 dias, o que veio o dilúvio. Tá? Então, o Geshem foram 40 dias e o dilúvio 120 dias. Então, esses números 40 vão se repetir ao longo da Bíblia. E, por final, nós temos o vento, né? O ar. Nós somos ar, né? Eu aqui dentro estou com ar. Tá? Tem um ar aqui dentro. Tá? O ar, ele representa a nossa espiritualidade. Ar é ruach também, né? Ele representa a nossa espiritualidade. Só que quando eu exagero na espiritualidade, o ar também representa a demência, tá? Então, aquele que é excessivamente religioso, ele está no borderline da demência, tá? Okay? Então, é muito importante, por quê? Porque o ruach, né? A gente não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Mas ele representa a nossa parte espiritual, né? Mas também a nossa demência. A nossa demência. Então é mais ou menos assim, né? O irmão que se ajoelhou na frente de um pedaço de pau, uma cruz com um morto no meio, e ficou batendo papo, um pedaço de pau e com o morto ali, é um demente. Ele está no borderline da demência, totalmente demente.